Você sabe como pregar a palavra de Deus? Você sabe como fazer isso? Ou acha que tudo depende de Deus? Sabemos que sempre que um pregador sobe no altar para ministrar, seja qual for o dia e a ocasião, Deus sempre há de falar com seus filhos. Mas então, por que algumas mensagens parecem difíceis de entender ou até mesmo de prender a nossa atenção? Será que estamos dispersos ou é o ministro que não sabe como introduzir o seu sermão para nos atrair e nos fazer entender a palavra de Deus naquele culto? A Bíblia contempla lindos ensinamentos que podem e devem ser usados pelo ministro. Sendo assim, o que difere nas ministrações que impactam nossas vidas e ficam guardadas em nossos corações daquelas que parecem confusas e de difícil compreensão? No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você dicas valiosas para qualquer pregador. Mas antes, inscreva-se no canal. É rápido e fácil e você poderá aprender mais sobre como pregar melhor. Não se esqueça de ativar o sininho para ser sempre notificado e não perder nenhum de nossos vídeos. Aproveita e já deixa seu like. Quando você faz isso, eu consigo saber se está gostando dos conteúdos. Muitos ministros da palavra querem saber como pregar a palavra de Deus com sabedoria. E na verdade, a sabedoria é algo dado por Deus. Veja o que Salomão diz: pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2, versículo 6. Sendo assim, como pregar a palavra de Deus com sabedoria? A resposta é simples, se tornando apenas um mero instrumento. A ministração da palavra é algo que deve sempre ser designado por Deus. Isto é, desde o texto base até a pregação, precisam ser inspirados por Deus. O que não significa de maneira nenhuma que você não precisa buscar conhecimento, porque Deus fará tudo. Se você pensa assim, está muitíssimo errado. Todo pregador deve sempre estar em constante aprendizado acerca da palavra de Deus. Conhecer a Bíblia trará mais profundidade em suas ministrações. Agora que você sabe que é apenas um mero instrumento, veja essas dicas. Dica número 1. Tríade do cristão. Vou falar sobre isso bem rapidinho. Afinal, se deseja saber como pregar a palavra de Deus com autoridade, deve já ter intimidade com Deus. Tanto que deseja aprender a pregar para falar mais sobre ele. Oração, leitura e jejum devem fazer parte do cotidiano de qualquer cristão. Embora poucos conseguem manter essa tríade do cristão, procure sempre fazer jejum periódicos e oração mais leitura diariamente. Isso irá gerar a intimidade e isso é muito bom, principalmente para quem deseja ministrar a palavra de Deus. Dica número 2. Examine o texto. Uma das coisas que pode te ajudar a saber como pregar a palavra de Deus com ousadia é examinar o texto. Isso é algo pouco familiar no Brasil, já que a leitura para os brasileiros não é bem executada. Só para você entender o que estou falando, uma pesquisa realizada em diversos países mostrou a taxa de livros que seus habitantes leem por ano. Na França, seus habitantes leem cerca de 20 livros por ano. Nos Estados Unidos, 15 livros. Na Dinamarca, 15 livros. E no Brasil, 2,5 livros. Muitos brasileiros não têm afeição à leitura, que dirá para examinar o texto que se lê. Mas você, que deseja ser ou é ministro da palavra, precisa aprender a ler e examinar o texto que se lê. Parece brincadeira, mas uma pontuação simples, como vírgula ou exclamação, podem mudar tudo num sermão. Tanto que eu já ouvi ministrações que as pessoas não respeitaram a ortografia e acabaram minando suas ministrações. Existem muitas variações de edições da Bíblia. Alguns aplicativos já disponibilizam todas as versões, o que facilita na hora de estudar o texto. Outra dica importante é procurar o texto no seu original, isso é, na língua em que a Bíblia foi escrita, hebraico, grego e aramaico. Dica número 3. Seja curioso. Segura na cadeira que agora vem dica boa, hein? Durante o seu estudo do texto, faça isso. Leia os capítulos anteriores e posteriores do capítulo que irá ministrar, porque isso irá te ajudar a entender o contexto histórico que é fundamental na hora de construir o seu esboço de pregação. Ao ler o contexto, procure saber em que época se deu aquela passagem bíblica. Quem a escreveu? O que estava acontecendo naquela época?
Além disso, se houver um personagem específico naquele texto bíblico, descubra quem ele era, qual o seu nome e seu significado. Deus sempre se preocupou com nomes, tanto que mudou o nome de Abrão para Abraão por conta de seu significado. Geralmente, o nome tem a ver com a história de vida do personagem e pode revelar grandes coisas sobre seu passado ou futuro. Como é o caso de Jabes, seu nome aparece durante uma genealogia em 1 Crônicas 4. O escritor descreve quem era Jabes e que seu nome foi dado pela mãe, que significa dor ou sofrimento. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. É importante, durante seu período de estudo, tentar responder a essas perguntas: quem, o que, onde, como, porquê, para quê. Respondendo a essas perguntinhas, você poderá então seguir adiante na construção de seu sermão. Não tenha vergonha ou receio. Faça perguntas ao texto e procure as respostas. Dica número 4. Crie uma linha de pensamento. As passagens bíblicas possuem um grande valor no quesito de aprendizagem, tanto que Timóteo confirma isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vou dar um exemplo simples que você com certeza conhece, Davi e Golias. Nesta passagem bíblica, podemos extrair muitos aprendizados, como Davi usou o que tinha em mãos para vencer Golias. Davi não confiou em si, mas em Deus e venceu Golias. Davi não usou a armadura daquilo que não pertencia e acreditou em Deus. Davi não se sujeitou ao gigante e o venceu. É claro que não é preciso fazer uma lista enorme do que você pode ministrar sobre Davi, mas é preciso construir uma linha de pensamento. Isso é, durante toda a sua ministração, você deverá falar acerca de um assunto específico. Por isso, é interessante escolher um tema para o seu sermão. Dessa forma, a construção do mesmo será mais eficiente e na hora da exposição, nada fugirá do assunto. Dica número 5. Crie um esboço. Um dos últimos passos na preparação de qualquer sermão é a criação de um esboço. Você pode criar o seu esboço de uma forma mais textual ou, se preferir, pode fazer no estilo de tópicos. É importante criar um esboço para elaborar o seu sermão. Isso irá auxiliá-lo a transcrever o que sua mente pensa para o papel. É um bom exercício para a memorização. Além disso, ao construir o seu esboço, se faz necessário que o mesmo contenha início, meio e fim, o que só ajuda a evitar aqueles rodeios que muitos pregadores fazem ao ministrar. Vamos recapitular o que aprendemos hoje? Você aprendeu que é um instrumento, mas que precisa buscar conhecimento sempre. Aprendeu que precisa de jejum, oração e leitura diariamente. Aprendeu a importância de ler e examinar o texto e o contexto. Aprendeu a estudar a história e fazer perguntas ao texto. Aprendeu sobre a importância de criar uma linha de pensamento que te levará ao tema do sermão. E por último, aprendeu a importância de fazer um esboço para que sua mensagem contenha começo, meio e fim. Espero que todas as dicas aqui compartilhadas se tornem úteis para o seu desenvolvimento como ministro do Evangelho. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou, ele é muito importante. Aproveita e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E até o próximo vídeo.